João 3, versículo 22. Foi? Diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isto João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta o serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita e confirma que Deus é verdadeiro, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Chegando no finalzinho já vai doendo aqui. Vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença, estamos na tua casa, estamos com a tua palavra aberta, estamos prontos para ouvir, estamos receptivos e nós temos a convicção que teu Espírito está no nosso meio. E essa é a parte motora, ou seja, essa é a parte que faz tudo se movimentar, é a força que nos faz movimentar. Então não basta homens, não basta ouvidos, não basta coração, não basta palavra, não basta local, se não há movimento. Espírito Santo de Deus, movimenta as águas neste lugar. Movimenta o nosso coração, movimenta a tua palavra em nós e dentro de nós. Vença-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. João Batista é um camarada marcante também, né? É um camarada... esse foi escolhido por Deus, esse foi marcado por Deus. Um homem que literalmente abre mão das coisas, literalmente abre mão do convívio na cidade, na comunidade em si. Ele se veste com casaco de pele, come gafanhoto, mel silvestre. É uma coisa bem diferente do que estava acontecendo naquele local. E a coisa mais linda que tem é que onde ele está, o testemunho dos seus lábios é tão verdadeiro e a fonte de alimento é tão grande que as pessoas se dirigem e vão até ele. As pessoas saem das suas comunidades e chegam até ele. Nós não estamos falando de uma igrejinha perto de algum rio. Nós não estamos falando de uma igreja, talvez que tenha um batistério. Nós estamos falando de alguém que está fora da cidade. Mas que as pessoas iam atrás desse homem.
porque as palavras eram de verdade. Diz, versículo 22, para nós irmos ponteando os versículos. Depois disso, Jesus foi para os seus discípulos, para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Ele está em paralelo nesse momento. Jesus está batizando, João está batizando, o povo chegava até ele, e aí de repente há uma discussão, levantam uma breve discussão os discípulos de João sobre alguns fatos, sobre alguns ocorridos que estava acontecendo. Eu acho interessante que nessas pequenas conversas, nessas pequenas passagens, a gente vê as quilometragens de distância, às vezes, do discípulo para aquele que está discipulando, né? E a gente parece que esses camaradas estão a anos-luz de João, né, para chegar em João, porque diz assim, e surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Estão preocupados com o cerimonial, estão preocupados com, né? E eles se dirigiram até João e disseram: mestre, aquele homem, né? Lembra aquele homem que o senhor estava com ele lá do outro lado do Jordão, do qual o senhor falou para a gente? Ele está batizando e todos estão se dirigindo para ele. Que sentimento é esse, gente? Por que a preocupação é essa? Por que a preocupação é... Ele está batizando e está todo mundo indo para eles. Tá certo isso? O senhor não está preocupado? O senhor não está nervoso? A resposta de João, ele diz: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou o que foi enviado diante dele. João está dizendo o seguinte: se ele for de Deus e recebeu de Deus, relaxe. Porque se ele não for de Deus e não recebeu de Deus, não funciona. Pode haver ajuntamento, pode haver agrupamento, pode haver, né? Mas não funciona. Eu estou pegando esse texto porque nós nos preocupamos nos dias de hoje com o que fazer e como fazer. Nós somos pessoas que olhamos para a nossa vida e inevitavelmente a gente mede e traça estratégias de como fazer, de que fazer. Eu sou cadastrado em 2 grupos de Uber, porque é onde as pessoas vão informando a rua, acidente, engarrafamento, aquela coisa toda. Mas você sabe que grupo é sempre grupo. Então um grupo que tem quase 200 pessoas, quando um levanta um assunto, os outros vão, por mais que o administrador fale, olha, esse grupo é só para anúncio, só para informativos, tal, aquela coisa toda. E geralmente você ouve essas pessoas postando no grupo que está fraco, está ruim. Tá chamando em algum lugar? Ô, gente, tem algum lugar bom? Porque está muito ruim, está muito fraco, tal, e aquela coisa toda enorme. E aí a gente começa a pensar, a gente começa a olhar para essa dinâmica de grupo e algumas vezes já parei para pensar que eu estava sendo levado. Porque, de fato, tinha vezes que eu chegava no Leblon, às vezes 4 horas da manhã, 4:30 da manhã já estava no Leblon, e às vezes ia até 7, 8 da manhã sem nenhuma chamada. E isso é anormal. E aí você lê no grupo, não está chamando em Copacabana, não está chamando no Jardim Botânico, não está chamando na Gávea, não tá... E aí você vai criando aquela angústia no seu coração, dizendo: meu Deus, eu preciso fazer esse valor, porque tem isso, tem aquilo, tá. E muitas vezes, não poucas, parece que acontece isso. Já viu esse estalo? Parece que acontece isso. Porque você para e você volta para o mundo real, e o mundo real não é o físico.
Você volta para o mundo real e eu começo a me convencer, como Davi se convenceu dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E eu começo a voltar para lá, para o local, e dizer: Deus, se não houve chamada ainda, é porque o Senhor não quis. Mas eu sei que lá no final do mês, tudo vai estar em ordem. Tudo vai estar em ordem. Quantos já passaram por isso? Tudo vai estar em ordem. Não é isso? Mas não acontece isso. Às vezes nós traçarmos, e a gente vai traçando, e a gente sofre com isso. Não é isso? Né, meu amigo? E a gente sofre com isso. A gente vai sofrendo com isso. Quando João dá essa resposta a esses homens, a esses discípulos, ele diz: olha, se foi dado por Deus, então se preocupe. Sabe? Se veio dos céus, se eles receberam dos céus, vai prosperar. Se eles receberam dos céus, vai dar certo. Mas se não receberam, você pode até acumular, você pode ter 5, 6 empregos e ainda assim não vai surtir efeito financeiramente. Né? Então, é muito simples hoje que eu tenho que falar, irmãos. Não tem uma descoberta teológica, não tem assim, uau! Não, mas é muito simples, mas ao mesmo tempo que é simples, é aquilo que rouba da gente. É aquilo que a gente muitas vezes está preocupado com coisas que nós reputamos ser maior, declaramos ser maior, mas essas situações são situações que parecem fantasmas dentro de nós, porque não se desenha alguma coisa palpável, você não enxerga, você não tem chamado, como meu amigo estava falando ali, uma semana, pastor, que foi assim, e isso angustia porque tem família, porque você tem compromisso, tem isso, tem aquilo, mas você não consegue olhar ao redor e enxergar, e agora, o que eu faço? Sabe, e a primeira palavra que vem no seu ouvido é: esse mês você não vai poder fazer isso porque Deus compreende, Deus entende você, e a gente vai acreditando nessas coisas, e quando a gente acredita em todas essas coisas, pronto, nós mergulhamos num mundo que não é o nosso, nós caímos da fé, nós deixamos de viver o reino para viver o desespero do homem, nós deixamos de viver a verdade do reino que não é palpável, para viver a mentira do homem que é palpável. Isso é angustiante. Então, a gente olha para essas passagens, e são passagens, né? São aquelas passagens que a gente lê e de repente os versículos saltam, e você para olhar e fala: meu Deus, eu li tantas vezes isso, e ele diz, e eles se dirigiram a mestre, e aquele homem estava contigo do outro lado do Jordão, agora ele está batizando. Ele pode fazer isso? Está certo. As pessoas estão indo para ele agora. Talvez essa seria uma preocupação palpável. Nós estamos vendo hoje líderes de igreja brigando por causa disso. As propagandas e os testemunhos que aparecem hoje na televisão não é venha para o reino de Deus, mas é venha para a igreja tal. Porque é na igreja tal que você vai ter. O Deus daqui é mais forte do que o Deus de lá. Né? A oração que nós fazemos aqui agrada mais a Deus do que a oração que nós fazemos lá. E você começa a perceber que essa é uma disputa. Daqueles que estão fazendo, daqueles que estão levando, daqueles que estão, né? Pastor, eu vou pregar na igreja, tal, vou visitar a igreja tal. Não pode ir para outra igreja. A sua igreja é aqui. Pastor, eu queria carta para ir para outra igreja. Aqui eu não dou carta. Eu nunca vi isso, mas existe, não existe? Alguém já viu isso? Eu não dou carta. E nós somos donos de alguém.
E você começa a perceber que a visão não está no reino, a visão não está no... Sabe? Que essa pessoa não está indo para o mundo. Que essa pessoa não está indo para o Egito, essa pessoa está indo para outra igreja. Então você abre a tua boca, você abençoa e você deixa ela ir. Você sente muitas vezes que são pessoas próximas, né? Mas você deixa ir porque é de Deus. E se nós recebemos de Deus, Ele provê a igreja dele. Se o que você é de Deus, então relaxa. Se quem você é, Léo, é de Deus, vai dar certo. Tem que falar isso para Alexandre. Entrando no casamento, no princípio da crise, quer dizer, na crise, é de Deus, vai dar certo. Deus vai prover tudo que Ele tem que prover na sua vida. Deus vai gerar condições em tudo que você precisa para o seu casamento e pós-casamento. Porque nós não estamos falando de conceito da terra, nós estamos falando de conceito do céu. Nós não estamos falando de conceito daquilo que nós estamos com os pés. Nós estamos falando sobre uma base que é sólida, que é rocha, que é firme, que olha para mim, para você, César, e diz: confia. Alexandra, confia. Não duvide o teu coração, Andréia. Sabe? Não estribe o seu coração, Heloísa. Entende? Constantemente, a palavra do Espírito para a gente é essa. Constantemente, a palavra de Deus para mim e para você seja essa, de dizer: tira o pé do chão. Sai desse lugar. Enxergue quem você é. Enxergue quem é o seu Deus. Não é porque não chamaram na Uber, ou não é porque a recessão bateu, não é porque, sabe, não são essas coisas que podem parar a gente. Só nós paramos nós. Só nós paramos a nós mesmos. E nós vamos ver esse conceito aqui. Versículo 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhes é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Ele sabe que ele não é o Cristo. Amém? Mas ele sabe quem ele é. Faz ou não faz diferença? Ele diz: eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que Deus enviou. Alguém ia desmentir ele? Alguém convenceria ele do contrário? Alguém tiraria a cabeça desse camarada do reino? Alguém convenceria João Batista a não viver no campo com gafanhoto e mel silvestre? Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Não havia crise de identidade. O que há um problema hoje dentro da igreja é porque essa igreja ela passa por crise de identidade. Ela não sabe quem ela é. Muitos irmãos não sabem quem são. Primeiro, ele diz: eu não sou o Cristo. Ele sabe quem é o Cristo. Ele sabe quando o Cristo vai chegar. Ao ver o Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ninguém veio com uma placa dizendo: Cordeiro de Deus aproximando. Não tem as Olimpíadas? Quando cada agremiação vai vendo uma placa assim na frente dizendo qual é o país. Não veio aquela placa dizendo Messias. Não veio. Mas quando ele olha o Messias, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo, cujo qual não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Aquele que é maior do que eu. Aquele que veio batizar com fogo. Eu batizei vocês com água, mas ele vai batizar vocês com fogo. Eu sei quem ele é.
eu tenho a convicção de quem Ele seja. A identidade da igreja é rompida, primeiro, quando ela não sabe a identidade do seu Deus. Porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, eu só consigo dizer que sou a imagem quando eu o conheço. Eu só consigo dizer quando eu sou a semelhança, quando eu sei quem Ele é e de que forma Ele vive. De que forma, sabe, é a ação desse Senhor. E em Cristo, essas coisas são restauradas. E em Cristo, tudo isso aí foi restaurado. Até o pastor Marcos falou isso aqui do PVC. Numa quarta-feira, em Cristo, essa relação de imagem e semelhança é restaurada em nós. Então eu não tenho mais dúvida de quem eu sou. Então eu não tenho mais dúvida para onde ir, em que acreditar. Onde eu posso me lançar. Onde eu posso me derramar. Onde eu posso encontrar esse Egito tão louco que nós olhamos no Salmo 114 e enxergar a porta de saída desse Egito para dizer: Senhor, seja agora eu a habitação do Teu Espírito. Seja agora eu morada do Senhor. Leva-me a enxergar coisas maiores, leva-me a viver coisas maiores, leva-me a confiar em Ti. Querendo voltar, posso. Leva-me a confiar em Ti. Leva-me a entrar no meu quarto e poder dizer: o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Porque se eu estou cansado, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se eu estou com sede, Ele me leva a águas tranquilas. Mas se eu estou bem, Ele me leva a vale da sombra da morte para que eu possa ultrapassar e ter experiências com Ele, e crescer com Ele, e amadurecer com Ele. Leva-me. Porque Ele é maior do que nós. Ele é maior do que o mundo. Ele é maior do que esse sistema maldito, maligno. Ele é maior do que Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ele é maior do que a nossa necessidade por dinheiro, por coisas. É maior. Então, quando eu enxergo Ele dizer, são, umas frasezinhas simples, mas que me mexe tanto comigo, gente. A gente tem noção. Quando eu enxergo João Batista dizer: César, eu não sou o Cristo, me vem tudo isso na cabeça. Ele sabe quem é o Cristo dele. Ele sabe quem é o Senhor dele. E por causa que ele sabe quem é o Senhor dele, ele sabe quem ele é. Há filhos que não conheceram o Pai e não tiveram nas suas certidões de nascimento o nome do Pai registrado. Muitos filhos que vivem bem. Muitas pessoas que vivem bem, que têm sua vida equilibrada, que já são jovens ou adultos, mas que de repente começam uma busca na sua vida. Por quê? Conhecer quem? O seu Pai. O que ele está buscando? A identidade. Porque muitas vezes já são pessoas já prontas, equilibradas, já tem às vezes até família. Que eu em ser o pai ou não vai importar, não vai mudar em nada. Até porque às vezes são 30 anos de diferença, nem a amizade vai ter mais, nem relacionamento, fala assim: ai pai, não vai ter mais. Isso acontece só na televisão, né? Para explorar essa situação aí. Mas se nós formos voltar no dia seguinte, não estão melados o pai com o filho, porque não tem, perdeu esse contato. Você pode ter mais um tempo, não é mais. Então o que essas pessoas estão fazendo? Estão buscando a sua identidade. E a busca pela sua identidade, por incrível que pareça, não muda mais na relação com esse pai e filho, humanamente falando, mas muda dentro do filho.
muda dentro daquela pessoa. É como ela se tivesse fechado uma porta aberta ou aberto uma porta fechada. É como se ela tivesse passado a página do livro. É como que ela estivesse dizendo: agora eu posso continuar. Eu encontrei o meu pai. O filho mais novo, o filho pródigo, o filho mais novo. O que você acha que acontece lá na pocilga? O que você acha que aconteceu quando ele falou: caramba, eu tô aqui desejando comer as comidas desses porcos, morto de fome, com carência, com necessidade. E ele diz: os empregados do meu pai são mais bem cuidados do que eu aqui. Meu irmão, o que você acha que aconteceu ali? Faz a passagem inversa. Ele vai dizer: o meu pai tinha misericórdia. O meu pai tem misericórdia. O meu pai tem amor. O meu pai sabe cuidar. Se nós fizermos a contramão, né? A mão inversa que ele falou, você vai enxergar talvez esse conjunto de frases. A gente consegue enxergar esse conjunto. Não sei se você consegue perceber a mesma coisa. Caramba, eu estou aqui e os empregados do meu pai são mais bem cuidados do que eu. Vamos pegar de lá para cá, a gente vai enxergar o seguinte: o meu pai ama e cuida. Que até os seus empregados são bem cuidados. Se os empregados são bem cuidados, imagine um filho. Ô, gente, o que aconteceu na pocilga? Esse filho reconheceu quem era? O pai! Esse filho reconheceu quem era o pai. Esse filho na pocilga não reconheceu primeiro quem era ele. O primeiro encontro foi com o pai. O primeiro reconhecimento foi com o pai. Se ele trata assim os empregados, como não trataria a mim, o filho? E talvez passe pela mente dele: como eu não enxerguei isso? Como eu saí de lá? Como eu consegui fazer isso com ele? Como eu quis vir para isso? Como eu acreditei nisso, que é o mundo? Como eu fiquei preso nesse mundo tanto tempo? Como a igreja é presa nesse mundo tanto tempo? Como a igreja corre atrás de riquezas? Como nós que somos igrejas temos um pai que cuida da gente e que diz para mim e para você: Fabrício, você não precisa de mais nada além de mim. E no segundo passo, Alexandre, é quando ele vai reconhecer quem ele é. E aí ele volta agora a sua frase para o pai, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: eu pequei. Olha aí reconhecimento. Olha aí o homem se achando. Olha aí o homem não mais encontrando argumentações para esconder o seu pecado, ou para justificar o seu erro, ou para justificar o que pode e o que não pode. Eu vou voltar para ele e dizer: eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu desonrei o Senhor, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha aí ele reconhecendo agora a graça do seu pai. Tudo preparado, ajustado, armado agora pelo pai, numa história perfeita, onde ele está dizendo: eu não mereço. Mas o pai vai estar com a janela, com a porta, com o portão, com a porteira, sei lá o que é que me vem na cabeça, mas vai estar com os braços abertos dizendo: você não merece, mas eu te quero e eu te amo. Graça! Infinita graça! E nós voltamos então para esse texto e olhamos agora pai e filho em uma festa. Restabelecido. O filho mais novo olha para o mundo e não tem mais desejo, porque agora eu reconheci quem é o meu pai.
e eu sei quem eu sou. Identidade. Identidade identifica quem somos. Identidade diz para outro quem você é. Identidade diz mais de nós do que nós mesmos. Já pensou nisso? Coisa esquisita. Você vai para um lugar e você precisa de um papel para dizer que você é você. É ou não é isso aí? Para provar que você é você. A identidade fala mais de você do que você. Você pode ir para um voo, uma viagem. Se você não tiver um documento de identificação, você vai dizer, mas eu sou eu. Eu sou o Leonardo. E eles vão te pedir o quê? Qual a sua identidade? E eu não posso dizer quem sou eu, a não ser aquele que é a minha identidade pode dizer quem sou eu. A partir daí, Léo, nós podemos ter a identidade de dizer, eu não sou o Cristo, eu não sou perfeito, eu não sou aqueles que todos esperam que eu seja, mas eu sou enviado por Ele. Mas eu sou de Deus. Mas eu sou a resposta dele para onde eu viver. Eu estou fazendo do jeito dele, como ele quer, da forma que ele quer. Ninguém, já falei isso, vou falar de novo porque eu gostei. Ninguém arrancaria João Batista de lá. Ninguém arrancaria João Batista daquele local de batizar, de gafanhoto, mel silvestre, casaco de pele. Não arrancaria ele de lá. Ninguém convenceria esse homem de outra coisa. O quanto esse mundo tem te convencido de que não vai dar para passar um mês? O quanto esse mundo tem te convencido de que você não é feliz? O quanto esse mundo tem convencido de que você é um fracasso naquilo que você faz? O quanto esse mundo tem te convencido de que você não vai conseguir nenhum dos sonhos que você tem? Nós só esmorecemos a essas acusações quando nos falta identidade. E eu quero fechar, não vou, ia ter mais um pouquinho, mas vou parar aqui. E eu quero fechar da seguinte forma. Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Amém? 40 dias e 40 noites, né, César? Imagina, 40 dias e 40 noites em jejum. Jejumzão. O adversário não vem antes dos 40 dias e 40 noites. Não vem no segundo dia. Não havia debilidade. Ele não vem na semana seguinte. Já havia uma certa debilidade humana, mas ainda não o suficiente. Mas 40 dias depois, irmãos. Nós estamos falando de Jesus homem também. Né? Quantos concordam comigo que já havia uma debilidade física, Amém? Já havia. Hoje, gente, eu passo 4 horas sem comer, já começa a dar tremedeira, imagina 40 dias. O Cláudio e o César, meu Deus do céu, só vocês vendo, gente. Por isso que existe misericórdia, entendeu? Né, meu amigo? Essa parte ele vai pagar, gente. Vocês vão ver só ele que edita essa parte, eu vou cortar aqui. Né? E aí ele chega exatamente na hora em que nós estamos debilitados, Fabrício. As acusações, Alexandre, chegam exatamente na hora que a cabeça está muito quente. Hein, Michel? As situações acontecem quando a gente está... Não vem quando você está no auge da sua fé. Não vem quando você está orando, igual a Fernanda falou, que andava pela casa dela. Senhor, Satanás! Não vem nessa hora. Mas vem na hora que você fala assim, meu Deus, será que o Senhor está aqui? Pá! Acontece alguma coisa. Né, Deia? Acontece alguma coisa. Ele não manda as flechas quando você está protegido. Ele manda os dardos inflamáveis quando você está cansado. Quando você está sobrecarregado. Quando você já está desgastado. E aí, alguma coisa acontece. Aos 40 dias e 40 noites, Satanás
Aproxima-se de Jesus. E a palavra que ele traz a Jesus eu acho muito dura, porque ele vai mexer na identidade. Não é? Não é, Alexandra? Ele diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E a gente muitas vezes foca a nossa ideia que a tentação foi transformar o quê? Pedras em pães. Mas Jesus já transformou a água em vinho. Não é isso? Maná caía do céu. Pão caindo do céu. Já pensa nisso comigo. Sim ou não? Então quando a gente... Exatamente. Então quando a gente pensa, César, em pães, pedras em pães... Agora, pensa comigo na palavra se és filho de Deus. Vê se ele não mexeu com a identidade. Vê se ele não disse: eu acho que teu pai não te ama. Eu acho que ele te esqueceu. Eu acho que não vale mais a pena você ficar debaixo do mesmo teto dele. Pede a tua herança e mete o pé, vai embora. Porque tá aí, ó. As feras do campo, os animais estão sendo protegidos, estão tendo alimentação. Tu tá aí perdido. Olha aí, ó, a igreja, os irmãos estão crescendo, mas por que tua vida não vai para frente? Por que você nunca resolve isso? Por que é só a sua casa que está assim? E a gente pensa que é sempre só a gente, né? O patinho feio é só a gente. É ou não é? Sendo aquele saco na cabeça, que nem existe mais no mercado antigamente, tinha. Todo mundo é desse tempo. Tu também, Alexandre? Que aquele saco, era o saco, tinha o saco e a bolsa. Mas tinha o saco, então você bota, faz só aqueles dois olhinhos, mas você vai com o saco na cabeça porque você é o patinho feio. Ou seja, da igreja, da comunidade, só acontece contigo. Só você é o ruim. Só o seu casamento é assim, só os seus filhos, só aquilo outro. E sabe? E vem as pauladas e dizendo: olha, tem certeza, Aninha, que você é filha de Deus? Ai, pastor, não sei. Não sei até quando eu posso aguentar. Não sei até quando eu posso esperar. Não sei até quando eu posso fazer isso. Não sei. E é só o diabo lançando na tua cabeça se você é filho de Deus. Olha, isso não podia estar mais acontecendo. Você já tinha que estar transformado. Ser isso e aquilo. Não é? Deu para entender já. Eu dei bastante exemplos. E quando Jesus volta para ele, Jesus dá uma mensagem, uma palavra que fala assim: caraca, que fantástico, que fantástico, fantástico, que sabedoria. Tinha que ser ele. Porque ele diz: nem só de pão vive o homem, nem só de milagre vive o homem, nem só de material vive o homem, nem só de transformações vive o homem, nem só da expectativa de mudar alguma coisa o homem vive da palavra que sai da boca de Deus, o homem vive da identidade que vem de Deus para ele, o homem vive da certeza de quem ele é, de que Deus falou dele e ele tem convicção de quem ele é em Deus. Porque nem só de pão vive um homem, mas ele diz, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E 40 dias atrás, João Batista, mergulhando Jesus nas águas, a boca de Deus falou: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho que eu amo, que eu honro. Esse é o meu filho que me dá prazer e alegria. Identidade. 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 Se eu sei quem eu sou, é porque eu sei quem é Deus. O tempo que eu passar no Egito é o que vai me preencher. O tempo que a igreja passa na frente da televisão está sendo cheio do Egito. Não estou sendo radical. O tempo que a igreja passa vendo essas porcarias de novela é o do que ela está sendo cheia. E ela vai buscar dentro de si respaldo espiritual para dizer: eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que amanhã vai ter uma viagem que vai pagar assim excelente. Eu preciso acreditar que amanhã, quando eu for trabalhar,
Eu não sei se os outros carros vão ter chamado, mas o meu vai ter chamado que eu não vou conseguir nem parar para fazer pipi. E quando eu buscar isso dentro de mim, e que eu abrir o aplicativo amanhã e que as pessoas começarem a dizer, tá muito ruim, eu vou procurar dentro de mim. E eu vou encontrar Sol Nascente, eu vou encontrar Velho Chico, eu vou encontrar... Deu para entender? Mulheres de Areia. Deu para entender? Eu vou encontrar, entenda, eu não estou falando da televisão em si, mas eu vou encontrar os valores desse mundo. João Batista não arredava o pé de onde Deus tinha colocado ele. Ninguém tiraria João Batista de onde Deus colocou. E eu fecho essa mensagem perguntando a você: onde Deus te colocou? Em Sul? Onde Deus te colocou? O que Deus colocou para você fazer? E aí, mano? E a segunda pergunta é: você conhece Ele? Porque senão é hora de voltar e procurar o seu Pai, para que você possa passar a página e dizer: uau, eu fui renovado. Eu fui renovado. Amém? Eu disse que ia orar junto com você, mas não tem jeito, gente. Quando eu começo a falar, são 9h10. Mas eu espero que tenha abençoado. É uma mensagem simples, mas acredito ser de Deus pra gente. Vamos ficar de pé? Cláudio, nos abençoe o coração aqui. Amém. Oremos a Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela revelação da Tua palavra, Senhor, sobre nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, o Teu senhorio sobre nossas vidas. Reconhecemos, meu Pai, que necessitamos, meu Pai, te colocar na frente de tudo, Senhor. Na frente das nossas lutas. Na frente, Senhor, dos nossos sonhos. Na frente, meu Pai, das nossas ideias. Na frente, Senhor, de tudo que nós somos, meu Pai. Porque a Tua palavra fala que muitos são os planos do coração do homem, mas do Senhor a resposta da boca. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos. Toma, Senhor, tudo que é nosso em Tuas mãos. Mas, como o pastor falou no começo, nos vença, Deus. Vença, Senhor, a nossa cabeça dura, a nossa teimosia, a nossa dificuldade, Senhor, de Te reconhecer em nossos passos, a nossa dificuldade de entregar, meu Pai, o controle, de Te entregar, Senhor, a nossa vida, Senhor, de Te entregar os nossos planos, a nossa dificuldade de dizer: não, eu não sou isso, é Deus na minha vida, não é sorte, é Deus. Não é algo que chegou por acaso na minha vida, é Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, desperta, Senhor, nossa vida, Senhor, nossa mente para um novo caminhar na Tua presença, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, faça com que nós tenhamos força, Senhor, para clamar, para buscar, Senhor, para repreender, para nos colocar numa posição de filhos, Senhor, de filhos que sabem quem é o seu Pai, de filhos que reconhecem quem é o seu Pai e reconhecem quem Ele é diante de Ti, Deus. Deus, não queremos andar de cabeça baixa, nós queremos andar contigo, Deus.
Nós queremos ser como o Senhor quer que nós sejamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, promova a mudança, Senhor, na tua casa, Senhor, no nosso coração, na nossa família. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te entrego, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos e te peço, Senhor, seja o nosso rei, Senhor, no dia que vai amanhecer. Seja o nosso rei, Senhor, na nossa vida hoje, Senhor, quando chegarmos em casa. Seja o nosso rei no nosso trabalho. Seja o nosso rei, Senhor, no nosso relacionamento. Que o teu reinado alcance todas as áreas da nossa vida, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém.